Prosseguindo na Arqueologia Bíblica 1, iniciando agora a lição 3, é o item 7 do nosso material didático, a árvore da vida sumeriana. Bom, lembrando que os sumerianos, tudo indica, são os descendentes de Sete. Eles ficaram habitando ali na Mesopotâmia, que era próximo do Jardim do Éden, né? Eu coloquei uma figura aí de um achado da arqueologia, claro, essa é uma aula de arqueologia, né? Um achado da arqueologia que retrata uma tradição, uma parte da religião suméria. E essa religião, olha que interessante, ela traz, você já pode olhar nessa figura, ela traz uma árvore que eles chamavam de árvore da vida. E ela traz também alguns seres alados, como anjos, como protetores dessa árvore da vida. Ou seja, bem parecido, né, claro, com o que a Bíblia descreve, que Deus colocou querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Ou seja, essa aqui é uma grande evidência de que os sumérios são realmente os descendentes de Sete. Eles estão vivendo aqui cerca de 700, 800 anos depois de Adão, e eles trazem essa tradição da árvore da vida. Lembrando que esse povo, eles foram descobertos agora, nos anos 1800 da era cristã, e a Bíblia, ela já descrevia a história do Éden, de uma árvore da vida, cerca de 1400, 1500 a.C., quando Moisés escreve. Mesmo aqueles hereges liberais teológicos que acreditam que a Bíblia foi escrita 600 anos antes de Cristo, né, seria bem depois de Moisés, de qualquer maneira seria um fato extraordinário, porque 600 anos antes de Cristo, essa história dos sumérios não era conhecida, porque os sumérios eles tinham desaparecido, vamos colocar assim, né? O comentário diz: este afresco sumério representa a árvore da vida cercada de seres alados, o que nos faz lembrar da história bíblica, onde seres alados, querubins, são colocados para proteger a árvore da vida. Está lá em Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Adão e Eva, claro, tomaram conhecimento que eles não poderiam mais comer da árvore da vida, e Deus colocou então anjos para proteger, para impedir que ele chegasse na árvore da vida. Adão teria transmitido esse conhecimento ao seu filho Sete, talvez ao seu filho Abel e ao seu filho Caim também, mas nesse caso ao seu filho Sete, e Sete transmitiu aos seus descendentes, que são os sumérios. É a sequência natural, numa época que nós podemos observar, cerca de 700, 800 anos depois de Adão. O comentário prossegue: a arqueologia está nos fornecendo informação de um povo que viveu cerca de 700 anos após a criação de Adão e cerca de 570 anos após o nascimento de Sete. Faz sentido acreditar que em 570 anos se organizou uma civilização descendente de Sete e que tem habitado na região da Mesopotâmia. O norte da Mesopotâmia é o local apontado pela Bíblia onde ficava o Jardim do Éden. Ou seja, esse achado, ele se harmoniza com a Bíblia, ele é uma evidência de que a história bíblica, ela deve ser vista assim pela humanidade como um documento. Inclusive essas datas que a Bíblia nos traz, elas nos possibilitam ver que realmente ocorreu algum fenômeno, algum desastre. Por exemplo, cerca de 2300 a.C., a arqueologia concorda com isso. Nós veremos que normalmente a arqueologia chama de uma mega seca. Provavelmente uma mega seca. Eles não sabem o que aconteceu. Então, essa aqui é mais uma evidência de que a Bíblia é um documento importante, um documento válido, um documento da história.
Isso no meio cristão não era nem para nós estarmos falando. O normal é que todo cristão acredite nisso, que a Bíblia é um documento da história. Ela retrata exatamente o momento que Deus criou o primeiro homem e como a civilização vai se desenvolver antes do dilúvio e depois do dilúvio. Porém, existem alguns, principalmente as igrejas reformadas, elas criaram uma linha que é chamada de liberalismo teológico, e esse liberalismo teológico acredita completamente diferente. Acredita que a Bíblia é uma cópia de lendas pagãs e que Moisés não escreveu nada. É um absurdo, né? O comentário prossegue. Sendo os sumérios os descendentes de Sete, observamos que eles haviam abandonado a fé no Deus único e serviam a diversos deuses. Enlil era uma divindade que os sumérios chamavam de Ser Supremo, ou Deus Supremo, mas ele não era o único Deus, né? Então, Enlil talvez era, na linguagem suméria, o nome do Deus da Bíblia, né? Que naquele momento se apresentava como Elohim e como Yahvé. Nós observamos no momento da criação, no capítulo 1, sempre usando o Elohim. A partir do capítulo 2, quando cria Adão e Eva, vai começar a falar em Elohim e Yahvé, que a nossa Bíblia normalmente traduz como Senhor Deus. Bom, junto com essa árvore da vida, sumeriana, eu já aproveito para falar o item 8 do nosso material didático, como eles chamavam esses seres alados que estão ao lado da árvore da vida, né? Eles eram chamados de Anunnakis, os Anunnakis. O comentário diz: a imagem lembra os querubins sendo colocados como guardiões da árvore da vida. Os personagens à esquerda e à direita representam os Anunnakis, termo sumério que significa filhos de Deus, ou filhos do Deus Anu, ou os que vieram do céu. Essa tradução, os que vieram do céu, é mais comum porque tem aqueles cientistas, vou chamar assim, que é formado de arqueólogos, historiadores, que eles utilizam dessas figuras para dizer que eram extraterrestres, homens que vieram de outras civilizações e visitaram a Terra, por causa desse significado, os que vieram do céu. Os que vieram do céu, porque na expressão bíblica vamos considerar Deus habita no céu e os anjos com ele. Então, por isso a expressão os que vieram do céu. Então, aquele chamado, que dirigem um programa chamado Alienígenas do Passado, eles dizem que esses Anunnaki seriam extraterrestres. Mas, pelo que nós estamos vendo, não. Eles estão retratando os querubins protegendo a árvore da vida, como descrito no livro de Gênesis. É uma perfeita harmonia da arqueologia com a Bíblia. E lembrando, inclusive em termos de data. O comentário prossegue. Os sumérios identificavam a sua região como Quenjir, que se traduz por terra civilizada, certamente em contraste com os descendentes de Caim, do qual a Bíblia e a história indicam uma descendência nada civilizada, tanto que nós encontramos a referência à violência lá entre os descendentes da terra de Quemete. O primeiro assassinato foi naquela região. Infelizmente, esses descendentes de Sete, esses sumérios, acabaram por seguir o mesmo caminho. A Bíblia diz que eles acabaram se encontrando, convivendo, e os descendentes de Caim teria transmitido, infelizmente, uma coisa ruim, tanto a poligamia, já que diz que os filhos de Sete, que seriam chamados de filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas. As filhas dos homens seriam os descendentes de Caim. E assim, esses filhos de Deus acabaram convivendo com os descendentes de Caim. As duas descendências se misturaram ainda antes do dilúvio, claro.